Bem-vindos à Diarreia Cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Hoje conheceremos o filme que Ed Wood teve maior orçamento em toda a sua vida para produzir um filme, o qual ele começaria a construir sua infâmia como diretor de filmes de ficção científica e terror baita questionáveis. E a pérola do dia é A Noiva do Monstro. Sofrendo com o fiasco que foi Glen ou Glenda, uma obra que foi um chamado para trazer tolerância aos travestis, algo difícil de fazer considerando o quão conservadora era a sociedade daqueles tempos, Ed Wood resolveu a partir daí que iria se dedicar a filmes mais tradicionais, ou seja, produzir aquilo que ele descobriria que fazia de melhor, ou pior dependendo do ponto de vista, ficção científica misturada com terror. Uma mistura muito comum nos filmes da década de 50, geralmente retratados em invasões alienígenas ou monstros gigantes que aterrorizavam o planeta e tanto geravam bilheteria. Para entrar nessa, Ed Wood se baseou num roteiro escrito por Alex Gordon em 1953, O Monstro Atômico. Alex era um roteirista e futuro produtor de vários filmes da AIP, a American International Pictures. E se você acompanha minhas análises, já sabe qual o nível de qualidade dos filmes dessa produtora. Ed Wood percebeu um potencial para um bom filme, escreveu algumas sequências para adaptar a telona e prosseguiu para as filmagens no ano seguinte, em 1954. O orçamento era de $70 mil, o que convertido em valores de 2024 dão cerca de $800 mil? Parece realmente ser um valor grande demais para acreditar que Ed Wood tenha tido acesso conhecendo as suas obras. Esse filme marca a primeira aparição de Thor Johnson nas tralhas edwoodianas, o famoso sueco grandalhão que fez carreira como lutador profissional antes de aparecer nas telonas. Nascido em 1903 em Estocolmo, apesar de ser conhecido pela sua aparência de brutamonte calvo, ele não sofria de calvície e raspava o cabelo para agregar a aparência de mal encarado nos espetáculos das lutas que fazia. Ele se mudou para a Califórnia para fazer uma vida melhor por lá e não demorou para que sua forma robusta chamasse a atenção dos produtores hollywoodianos em darem pontas para Thor Johnson, geralmente como algum capanga brutamonte que o mocinho devia enfrentar ou escapar. E foi fazendo a fama como capanga brutamonte de Hollywood e suas lutas livres que Ed Wood conheceria Thor Johnson, virariam amigos e logo faria parte do elenco de filmes de um dos diretores mais atrapalhados do entretenimento. Também quem embarcaria nessas desventuras seria Bela Lugosi, uma vez um grande astro dos filmes de terror que fez fama com Drácula em 1931, nos anos 50 estava em completo declínio como ator. Alcoólico, tinha problemas de saúde que lhe causavam dores, o que lhe fazia usar drogas para amenizar a agonia, o levando ao vício, fazendo torrar sua economia apenas para sustentar o consumo. Isso, somado ao recente divórcio em 1953, o fez acabar vivendo na pobreza. Ed Wood conheceria Bela Lugosi nesse momento deprimente da vida dele, e sendo um grande fã de suas obras, não demorou para virarem grandes amigos e ajudaria a sustentar financeiramente esse grande astro, colocando-o para participar de seus filmes.
Começou com Glenn ou Glenda, onde ele interpretou um cientista louco que narrava parte do filme, e depois faria parte desta pérola como vilão. Após os típicos letreiros iniciais com o clichêsíssimo lar mal assombrado em meio a uma tempestade, acompanhamos dois desafortunados caçadores que buscam refúgio dessa chuva desgraçada. Mas um deles tem receio de ficar na região devido a rumores de um monstro que mata as pessoas por aí. Mas ainda assim será necessário um abrigo. E adivinha qual abrigo será esse? E adivinha também quem é o dono desta casa, banhado literalmente em clichês aterrorizantes? Sim, Bela Lugosi interpretando o Dr. Eric Vornoff. No, you can't stay. Oh, be reasonable. You can't stay. We might catch pneumonia out there. You're not welcome in my house. Go away, now. Go. Double. No. Desconvidados, eles são forçados a acharem outro local para se abrigarem, mas mal sabem eles que o doutor aí em seu lar faz experimentos atômicos típicos de cientistas malucos da época com animais. No caso, um polvo gigante em forma desse bonecão desanimado, e também em cena de arquivo num aquário gigante que ele tem dentro de casa. Como ele criou todo esse aparato e botou esse bicho lá dentro, é só mais um dos inúmeros mistérios do cinema não resolvidos, assim como aquele enigma de como carregar um King Kong para dentro do navio. A dupla de caçadores passa por um local no matagal e sei lá como, por acaso, um deles consegue cair na água onde o polvo gigante está e é atacado pelo bicho. E o ataque do polvo, na verdade, é o ator tendo que se enrolar nos tentáculos, fingindo que está resistindo, pois o bonecão aí não se mexe e ele precisa vender a cena. Não sei você, mas a mim não convenceu em nada. O seu amigo tenta ajudar atirando no bicho em vão, mas logo chega Thor Johnson para subjugá-lo e é levado para dentro da casa do Dr. Vornoff para servir de cobaia para experimentos sinistros. What are you doing to me? You will be soon as big as a giant. The strength of 20 men. Or I call the others dead. Bela Lugosi, devo dizer que você é a última salvaguarda das artes cênicas em filmes de Ed Wood. Se não fosse por você, o que seria do termo interpretação? Seria igual a pobre cobaia aí, morto. Agora vamos para a delegacia conhecer outros personagens. Esse é o policial Kelton, interpretado por Paul Marco. E eis uma curiosidade curiosa. Esse Kelton é o mesmo personagem que aparece em Plan 9 from Outer Space como um dos policiais que investiga o cemitério. Ele também está presente em A Noite das Assombrações, numa outra obra de Ed Wood. Isso confirma que esses 3 filmes de Ed Wood pertencem à mesma realidade e, tecnicamente, são sequências deste aqui, apesar de, fora o personagem, não ter basicamente ligação alguma entre eles. O próprio Ed Wood já criava seu próprio Ed Wood verso antes de filmes paralelos interconectados entrarem na moda. Isso é um pioneirismo que ninguém reconhece desse diretor.
O delegado convoca o tenente Dick Craig em investigar o desaparecimento de 12 pessoas na região onde os caçadores se lascaram, onde descobriram apenas as roupas do cara que foi devorado pelo polvo. 12 pessoas desaparecidas e só agora estão se mexendo para tentar descobrir o que está acontecendo? Tem certeza que essa história não se passa em Tangamandápio por evitarem tanta fadiga anteriormente? Uma repórter chamada Janet Lawton, que é noiva do tenente Dick Craig, também está interessada em investigar o caso. Mas como foi ela que espalhou os boatos de que o monstro estaria fazendo as pessoas sumirem, ela não é bem-vinda em acompanhar a polícia na investigação, forçando-a a bancar a Lois Lane do Ed Wood verso e ir atrás da história por conta própria. E nada mais apropriado a uma repórter afobada que ir em missão investigativa durante uma tempestade, dirigindo que nem uma mula reumática para poder se acidentar gratuitamente. Na verdade, parece que o pneu furou, mas como não houve nenhum som de pneu estourando, na edição parece que ela dirigiu que nem uma mirolha. Em meio a essa floresta erma com cobra gigante que assustaria até os mais bravos, surge Thor Johnson, que vê o acidente e socorre a mulher de seu infortúnio. Enquanto isso, um professor chamado Vladimir Strowski é convidado a ajudar no caso de desaparecimento pela sua proficiência em animais pré-históricos para tentar desvendar que tipo de criatura poderia estar aterrorizando a região e topa aparecer por lá depois. E só agora o tenente Dick e seu parceiro Martin chegam à floresta para iniciar as investigações. Something strange about all this rain. The lightning's been going crazy too. Maybe it's like the papers say, all these atom bomb explosions distorted the atmosphere. Maybe. Olha que diálogo merda. Que cacetas de diálogo aleatório sem nexo e fora de lugar é esse? Aliás, parece que supostamente a cena anterior com a repórter era à noite, mas como Ed Wood sempre foi competente na incompetência, a iluminação fez parecer que a escuridão era por causa da tempestade e não porque era uma cena noturna. Eles encontram o carro da repórter batido e fazem a busca do paradeiro dela. Enquanto isso, o professor Vladimir chega na floresta e inicia sua própria investigação. Ué, achei que ele ia com os detetives? Enquanto os detetives confirmam que ninguém viu a repórter na cidade, a repórter acorda dentro do lar de Bela Lugosi e, curiosamente, em vez de amarrá-la numa maca para fazer algum experimento doido de imediato como fez antes, resolve tratá-la bem e dá a ela a refeição. O cara pode ser velho, mas não é bobo. And who or what was that monster? Oh, he's quite human. I discovered him in the wilderness of Tibet. He has been quite useful to me at times. Sim, um cara branquelo, todo troglodita com características europeias tem origem tibetana, um país em terra asiática. Fato venéreo, casal B, fato venéreo. Tão venéreo quanto o poder que Bela Lugosi tem nesse filme. Now, since your tiring experience, I think we have talked too much. I'm not the least bit tired. But you are tired. I do feel very tired. Yes. Bela tentativa, mas nem com hipnose me convencerá que esse filme será bom.
O professor Vladimir chega entrando na casa de Bela Lugosi sem cerimônia e desacompanhado dos policiais, mas isso tem uma boa razão. Ele é um agente secreto de um país não nomeado que não é difícil adivinhar graças ao seu primeiro nome, que está tentando convencê-lo a retornar para sua nação e continuar seus experimentos com energia atômica, visto que o que ele produziu em seu laboratório até então tem tido progresso, como o polvo gigante e o Thor Johnson super forte. Porém, como ele foi destratado como louco antes de vir para cá, ele não tem intenção de voltar e tem suas próprias ambições. I will perfect my own race of people. A race of atomic supermen which will conquer the world. O mundo! Mas como ele não quer voltar por bem, o agente tenta fazê-lo voltar por mal. Mas é uma péssima ideia, considerando que ele tem um super ajudante brutamonte que facilmente pode subjugá-lo e frustrar sua missão. E como já estava bem na hora do almoço de seu animal de estimação favorito, nada melhor que alimentá-lo com carne fresca. O bicho quase totalmente imóvel na cena, com o cara tentando me convencer que o animal está vivo. Impagável! Eu ainda acho que a briga do Chapolin contra a múmia continua sendo mais empolgante de assistir. O Tenente Dick e seu parceiro encontram o carro abandonado do professor no mato e novamente tem mais uma pessoa desaparecida. Enquanto seu parceiro procura numa praia perto dali, o tenente resolve ir para a casa do Bela Lugosi investigar. Enquanto isso, Bela Lugosi decide finalmente fazer a repórter de cobaia para seu próximo experimento e a veste de noiva para dar sentido ao título do filme. Sob hipnose dele, ela é guiada para sua maca, ao mesmo tempo que Tenente Dick entra na casa e começa a procurar por pistas. Já Thor Johnson reluta em saber que ela será uma vítima mortal do doutor como as cobaias anteriores. Let her to the table. Do as I command you. I teach you to disobey. You will obey. Put in. Put in. I command you. Durante as fuçadas detetivescas do tenente, ele, por conveniência de roteiro, esbarra no botão que dá acesso ao laboratório secreto de Bela Lugosi e entra lá, bem a tempo de parar o experimento do vilão. Uma pena que o filme não pode acabar antes de dar 1 hora de filme e precisamos enrolar mais um pouquinho. Eu espero sinceramente que essa ordem signifique que está levando o cara para ser almoço do polvo, né? Não, claro que não. Tem que prender na mesma sala onde rolará o experimento para dar chance dele escapar, não é? Lugosi, prestes a iniciar os experimentos, faz com que Thor Johnson se vire contra seu mestre. Tá apoiado, a única mulher que eles conseguem trazer para o laboratório e querem fritar a cabeça dela com esses aparatos ridículos. Ele derruba o Lugosi, ou melhor, o dublê dele, pois não podemos ter um velho que sente dores se jogando no chão. Thor Johnson liberta a mulher, enquanto ela libera o Tenente Dick. Thor Johnson resolve fazer seu mestre provar do seu próprio remédio, o coloca no aparato e o liga. I've got to stop.
You can't. He'll kill you. We will anyway. Mesmo vendo que a droga dos tiros não deram certo, mostrando que ele é um desses super-homens atômicos, estupidamente entra em confronto com um carecudo super-poderoso. Nem preciso dizer que ele leva uma coça facinho do Thor Johnson. Só a desculpa dele ser super forte para poder considerar aceitável esses golpes mal dados no cara. Thor Johnson liga a máquina, fazendo Bela Lugosi agonizar, mas ele não morre e apenas desmaia. Enquanto isso, o parceiro do policial Martin informa o delegado do sumiço do professor, fazendo-o vir pessoalmente com o policial Kelton e outros tiras para ajudar na busca e entram na casa do cientista. Lugosi acorda, ou melhor, o seu dublê se levanta, tornando-se outro super-homem atômico capaz de ir no mano a mano com Thor Johnson e briga brevemente contra o carecudo. Eita Cacildes, que apetrechos sensíveis são esses? Funcionam à base de nitroglicerina? Quer dizer então que se eu esbarrar no meu computador dessa forma, de acordo com a realidade desse filme, eu já teria virado cinzas há tempo. Super Bela Lugosi sequestra a mulher porque não é bobo e foge, deixando a casa em chamas, forçando os policiais e o tenente a saírem de lá. Mas logo eles veem Bela Lugosi fugindo e vão atrás dele. Lugosi resolve por alguma razão abandonar a mulher e segue fugindo com baita medo. Ué, mas ele não é agora o super poderoso igual o Thor Johnson e consequentemente a prova de bala? Por que não parte pra cima dos policiais então? Olha só, até eles tentam atirar nele e não acontece nada. Então por que o medo? E a única casualidade dos mocinhos nessa bagunça até então é o próprio policial Kelton, que em sua atrapalhação cai e se estabaca todo. Mas isso é irrelevante, pois nosso mocinho encontrou a solução para derrotar o cientista. Tu não é o Todo-Poderoso? Sai desse enrosco agora, parceiro! Quero dizer, o dublê dele que saia desse enrosco. Ou se enrosca todo aí para fingir que tá tendo uma luta. Você que sabe. He tampered in God's domain. Ah, sim, concordo. Realmente só salvação divina para proteger vocês de uma explosão atômica. Então o cara estava sério ao falar que as explosões atômicas zoaram com a atmosfera da Terra. Os relâmpagos são capazes de causarem detonações nucleares. Se fossem capazes de tal feito, realmente nosso planeta já teria sofrido uma aniquilação nuclear não por guerra, mas pela fúria de tempestades de raios atômicos. Essa é a frase mais edwardiana que eu já falei. E pensar que esse final explosivo só existe como condição de um financiador do filme que queria uma explosão atômica no clímax da trama, além de botar o filho dele, o tenente da história, para ser o herói do filme, que quase não foi herói se não fosse a pedrada no final, pois só apanhou por burrice e ficou preso precisando ser resgatado pela aparente donzela em perigo. A Noiva do Monstro é um filme Ed Wood de qualidade,
Roteiro tosco, apoiado por elenco que, com exceção de Bela Lugosi, é de quinta categoria, e lógica que só faz sentido na cabeça do icônico diretor. Tirando os brevíssimos momentos que enche linguiça pro filme não ser tão curto, dá para assistir e se divertir estando com a cabeça disposta ao humor involuntário nesse filme de terror e ficção científica, com pitadinha de espionagem da Guerra Fria no meio, que serve de aviso contra os testes nucleares. Claro, no jeito Ed Wood de alerta. Bela Lugosi definitivamente é o cara que se empenha em suas cenas e seus diálogos, especialmente na parte dos super-homens atômicos, que é uma pérola que se eternizou para a posteridade em frases icônicas do cinema B. E falando em filme B, este realmente é o menos mal feito de sua cinematografia, por mais difícil que seja acreditar. Ao contrário do icônico Plan 9 for Outer Space, que contém um infame cenário do cemitério que parece de um teatrinho de escola, neste filme todos os cenários são basicões, mas não fazem você rir a ponto de fazer chacota. Isso você fará de todo o resto, mas não dos cenários pelo menos. Isso mostra o que alguns dólares a mais na conta faz de diferença no valor de produção. E falando em dólares a mais, é dito que esse é o filme mais lucrativo da carreira de Ed Wood, apesar de não sabermos ao certo o quanto rendeu. Porém, um dos distribuidores do filme, o qual Ed Wood fez acordo de partilha de lucro, um tal Samuel Arkoff, terminou arcando mais grana que o próprio diretor. Consequentemente, Samuel Arkoff usou parte dessa grana para fundar uma companhia de filmes chamada American International Pictures, a AIP. Empresa essa que já teve alguns filmes analisados por mim e tem aquele nível de trecheira que fica a par dos de Ed Wood. Logo podemos dizer que Ed Wood foi um dos pais da AIP e ainda de brinde não viu boa parte do dinheiro pelo acordo furado que fez. Daí para frente, a qualidade dos filmes apenas declinou, apesar de não ficar menos antológica, pois 2 anos depois ele produziria Plan 9 from Outer Space, filme este que já analisei e que todo espectador de filme B tem a obrigação de assistir. Ed Wood, por seus altos e baixos, sempre é um inspirador das pessoas, pois por mais que tome porrada atrás de porrada da vida, ele nunca desiste de seus objetivos, e isso por si só merece respeito. Portanto, zoemos os seus filmes, mas sempre respeitando a sua personalidade energética. Dito isso, até a próxima!